Queridos irmãos e irmãs, amanhece um dia de silêncio, um dia de reflexão, um dia de interiorização. Sexta-feira Santa 2022. Jesus, aquele que só tinha feito o bem, acaba recebendo o pior dos castigos. Foi igualado aos piores atos humanos, aos que tinham praticado as maiores barbáries, e Jesus foi colocado no mesmo patamar. Ele que só tinha feito bem. Então a Sexta-feira Santa é para nós um dia de muita reflexão, de um pesar profundo, mas também é um dia propício para uma autoavaliação. Eu estou carregando a cruz de cada dia? Como é que está a minha caminhada existencial como cristão? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre e nos ilumine nesta existência tão significativa, o dom da vida, o dom da vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje a narração da paixão é bastante longa. Nós vamos pegar um trecho apenas e, claro, depois todos têm oportunidade de acompanhar isso nas diversas cerimônias que nós teremos hoje. Hoje também é daqueles dias que a gente pode também ir ao encontro de algum filme que trate justamente da paixão de Jesus. Isso nos ajuda a entendermos que o Calvário não terminou. O Calvário continua. E este Calvário precisa de nós, assim como Jesus acabou precisando de Simão Cirineu, que ajudou ele a carregar a cruz, de Verônica, que secou o rosto de quem suava sangue. E por isso que nós temos este sinal também estampado num tecido. É um mistério tão grande que nos envolve na Sexta-feira Santa. Vamos ouvir um trecho da paixão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus Nazareno, responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice
que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é apenas um trecho da narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bastante longo, depois cada um de nós vai ter a oportunidade de também fazer a leitura, fazer a meditação. Em muitos lugares tem a Via Sacra neste dia, tem as cerimônias de Sexta-feira Santa, se o tempo permite, né, sempre tem a procissão com Jesus morto. Em muitas cidades tem o encontro, a procissão de Jesus morto se encontrando com a Nossa Senhora das Dores. É muito tocante, é um dia muito tocante esse dia. Então que nós tenhamos serenidade, paz e muita fé. Vamos acompanhar Jesus nos seus passos. Somente um grande amor é capaz de tamanha dor. Jesus só aguentou tudo o que ele aguentou por amor a nós. Por antecipação, ele nos garantiu a salvação. Agora é só merecer. E como é que a gente merece a salvação? A partir do modo como a gente age, as atitudes, as intenções, as motivações e, por que não, o nosso propósito de vida. Mas nós nos chamamos de cristãos e, como tal, devemos viver. Que o Senhor nos ajude a sermos de fato cristãos e cristãos em ação, fazendo acontecer. E temos muito por fazer, porque muitos carregam cruzes excessivamente pesadas. Muitos não sabem por onde andar. Que nós tenhamos a graça de viver bem cada dia, cada momento. Por quê? Porque um dia Ele deu a vida por nós. E todos os dias Ele vem a nós. Principalmente quando nós estamos na Eucaristia. Ele se faz corpo e sangue através do pão e do vinho. Com um sentimento profundo de reflexão, de esperança, de fé, rezemos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Sexta-feira Santa. Mas não esqueçam, nosso Deus não está morto. Ele passou pela morte e está vivo. E a nossa esperança não está fechada numa sepultura. A nossa esperança vem do céu. Ele ressuscitou. Sobre todos nós, nesta Sexta-feira Santa, o dia de jejum, de abstinência de carne, o dia que a gente também dá um beijo ao Cristo morto, quase que como agradecimento, foi por amor a nós que Ele deu a vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Santa alegria.